Aula da Mulher Leve. Essa é a aula número 19 e são aulas que acontecem toda terça-feira às 8 horas da manhã. A intenção dessas aulas é ajudar você que já tentou de tudo para emagrecer, para você aprender a um caminho mais leve, mais possível, que seja mais sustentável. Porque antes de ser uma mulher magra, você precisa aprender a ser uma mulher leve. E a aula de hoje vai ser sobre relacionamento. Aí você vai ficar, Nil, o que tem a ver o meu casamento, a minha maternidade, o modo como eu lido com a minha mãe, o que tem a ver os meus relacionamentos com emagrecimento? Você vai entender que tem tudo a ver. Porque você não é uma pessoa que só come, você é uma pessoa que se relaciona. E dependendo de como estão os seus relacionamentos, isso afeta diretamente o modo como você se sente, o modo como você reage, as escolhas que você faz na sua alimentação, o jeito que você cuida ou que você deixa de cuidar de você. Tem mulher que não come só porque tá com fome. Come porque tá cansada, come porque tá irritada, come porque tá frustrada, come porque tá tendo que lidar com tudo sozinha. Então, antes de entrar até no conteúdo, eu já quero alinhar uma coisa com você. E eu vou compartilhar a tela algumas vezes aqui para a gente conseguir estar alinhadas, beleza? Para quem que vai ser essa aula de hoje? A aula de hoje vai ser para você que é mulher, que é casada ou vive um relacionamento, para você que é mãe, para você que tem conflitos com a sua mãe, para você que tem conflitos com alguém da sua família ou com pessoas próximas a você, para alguém que sente que engole tudo e que por isso não aguenta mais, que se sente emocionalmente sugada pelas relações, que chega no final do dia extremamente cansada, exausta e acaba descontando na comida. E percebe que depois do desconforto no trabalho, no desconforto em casa, a comida vira uma fonte de alívio. Você se encaixa em alguma dessas situações? Se sim, o encontro de hoje vai ser para você. Agora, para quem que não vai ser essa aula? O objetivo dessa aula não é fazer isso aqui. Deixar claro para você de que dá para esperar o outro mudar e com isso você vai conseguir ter uma vida mais leve. Não vai servir para você esse encontro. Se você quer uma aula para poder ter todos os argumentos do porquê você tá certa, essa aula também não vai ser para você. Se você acredita que emagrecimento não tem nada a ver com emoção e com os relacionamentos, essa aula não tem como te ajudar, porque eu não tenho como te dar ferramentas se você já chegou aqui achando que não tem nada a ver e não está disposta a escutar. E se você não está disposta a olhar para suas relações e colocar limites para ela. Então não vai adiantar você estar aqui nesse encontro de hoje somente com obesidade intelectual. Somente achando muito interessante, mas não querendo aplicar nada, ou achando que isso não tem nada a ver com a sua vida. A gente não trabalha aqui, e não é minha intenção, trabalhar com culpa, mas também eu não trabalho com ilusão. É importante a gente começar a responsabilizar as nossas próprias escolhas e com isso, sabendo que somos nós as pessoas capazes de construir a nossa história, a nossa relação, a gente também ser a pessoa capaz de construir os nossos resultados. Então, a ideia do encontro de hoje não é falar sobre um relacionamento perfeito. A gente vai falar sobre sistema emocional. Você vai descobrir na aula de hoje como você se posiciona melhor, como você se desgasta menos, como você protege a sua energia e para de jogar toda essa sobrecarga das suas relações em cima do seu corpo. Esse é o seu objetivo? Para quem está aqui comigo ao vivo, eu quero que coloque aí no chat. Você sente que você acaba descontando na alimentação quando alguma coisa nas suas relações não está indo bem? Você percebe que você quer comer mais doces quando, por exemplo, tem algum desconforto no seu trabalho, quando tem alguma situação com a sua maternidade, ou quando você não entra num acordo com o seu marido. Se você percebe essa necessidade de comer algo mais comfort food, ou comer mais doces, ou mesmo que tenha às vezes até comida na geladeira, mas não é isso que você está com vontade de comer. Já aconteceu com você? Isso é só para te dar clareza o quanto está extremamente relacionado. O modo como você
lida com as suas relações e o modo como você lida com você e com o seu corpo. A Thaís até colocou aqui, ó, que sim, quando ela tá muito cansada, ela sente muito a necessidade. E às vezes o seu cansaço, Thaís, vem exatamente porque você não consegue colocar limites nas relações, não consegue falar não. Então, essa aula vai ser extremamente valiosa para você. A Lúcia colocou aqui, ó. Eu sou assim, você me descreveu. Que bom que você está aqui, Lúcia, porque vai ser um momento de clareza e não só de clareza. A ideia é apoiar vocês aqui para que vocês saiam com um sistema. Assim como a gente fez um sistema para saúde e emagrecimento na aula passada, você hoje vai sair com um sistema para você conseguir lidar melhor com as suas relações. A Rebeca falou, sim, com frequência acontece isso, de querer comer porque não está emocionalmente bem por conta dos relacionamentos. Então, qual que é a minha proposta hoje para você aqui? Você vai conseguir entender com exemplos simples como você organiza os seus relacionamentos de um jeito que possa favorecer e sustentar a sua saúde, sustentar o seu processo de emagrecimento, sustentar a sua constância. Porque se você não está sendo constante no processo, se você sempre fica com altos e baixos, não é falta de força de vontade. O que mais você faz é força. Você se esforça pra caramba. O problema é que muitas vezes as relações estão tão densas e tão pesadas que você não consegue manter a constância. E aí você usa a comida como uma fonte de alívio. Não é uma aula aqui para você sair querendo mudar as pessoas. É uma aula para você parar de se perder de você. Então, pega papel e caneta e bora, porque você vai conseguir entender onde exatamente o problema está começando, tá? Você diria, primeira coisa de tudo, antes da gente traçar um sistema, montar um plano, antes de mirar no ponto B, você tem que saber qual é o ponto A. O ponto A é onde você está agora. Você diria que hoje os seus relacionamentos são saudáveis? Como é que são os seus relacionamentos? Pensa no seu casamento, na sua maternidade, a relação com o seu pai, com a sua mãe, se você tem irmãos, as pessoas com quem você convive na sua religião, os seus vizinhos, as pessoas do seu trabalho. Você diria que você tem relacionamentos saudáveis? Por que eu tô te perguntando isso? Porque talvez você queira ser uma mulher mais leve, você queira ser uma mulher saudável, mas se você tem relacionamentos pesados, como você quer ser uma mulher leve se você tem relacionamentos pesados? E a maioria das mulheres não tem relacionamentos leves porque elas não vivem relacionamento com estrutura. O relacionamento vai no improviso. Como assim, meu relacionamento vai no improviso? Vai no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E isso é um problema para você. Sabe por quê? Quando a mulher vive no improviso, ela vai reagir conforme o dia. Como é que tá o humor dela? Como é que tá o cansaço dela? É com base nisso que ela vai viver a vida e o dia dela. Só que não dá para se relacionar com seres humanos no improviso. Por quê? O ser humano já é imprevisível. E aí, se você não for a pessoa que se blinda, esquece. Você sempre vai ficar refém do seu humor ou da mão do outro. E aí vai ter dias que você vai engolir, vai ter dias que você vai responder atravessado, vai ter dias que você vai explodir, vai ter dias que você vai falar o que você quer, mas você vai ficar chorando depois. E não é falta de maturidade. Às vezes é só falta de sistema. Porque vamos ser muito honesta, as situações elas se repetem, gente. Muitas vezes é a mesma crítica da mãe, é o mesmo comentário que o marido faz que tá te machucando há muito tempo, é a mesma cobrança da família. Essa época de final de ano, que as famílias se reúnem, é uma comparação muito grande. Às vezes não precisa ninguém te comparar, você mesmo já faz isso. É a mesma falta de ajuda, que ninguém se oferece, mas você também não pede, aí fica carregando as coisas sozinho, só que fica chateado com as pessoas que não se movimentam. É o mesmo limite que nunca é respeitado. O problema não é a situação ficar se repetindo e isso te consumindo. O problema é você sempre reagir da mesma maneira. E quando a reação é sempre a mesma, o resultado também é. Aí você vai ter uma conversa com alguém, você sai da conversa drenada.
Você sai da conversa irritada, com a vontade de devorar e de comer o mundo, com uma sensação interna de injustiça, com o pensamento de, meu Deus, eu não aguento mais. Mas você aguenta, sabe por quê? Porque você ainda tá aí. E sabe o que que acontece depois disso? Você vai descontar no seu corpo, você vai descontar na comida, você vai ficar com cansaço acumulado, você vai começar a abandonar o processo de autocuidado e de carinho, de saúde que você devia ter com você. Se você não tem um sistema para você lidar com seus relacionamentos, você vai ter um vazamento de energia muito grande. E talvez na sua cabeça fique assim, Nil, mas o meu relacionamento tá complicado com fulano, com Beltrano, com Ciclano, porque fulano não colabora. Fulano não tem que colaborar pra você ficar bem, não, anjo. Imagina isso, você entregar pro outro o poder sobre a sua paz. Se o outro não facilita a minha vida, eu perco minha paz. Se o outro facilita a minha vida, eu favoreço a minha paz. Então você está entregando a sua paz na mão de uma outra pessoa. Olha o perigo disso. O outro não tem que facilitar a sua vida para você não piorar e não cair de cara num bolo de chocolate. Você tem que ter um sistema para facilitar a sua vida. Lembrando que sistema de relacionamento não é esperar que o outro mude ou ter ferramentas para mudar o outro. Sistema para você é como você deve se posicionar sobre aquilo que acontece quando acontecer de novo, porque você já sabe que as situações na sua vida se repetem. Vai acontecer de novo. Sistema é quando você para de ficar se perguntando: meu Deus, mas por que que fulano é assim? Não é muito cabeça dura. Ai, por que que minha mãe faz isso? Ela sabe que eu não gosto. Não, por que que ninguém me ajuda? Ao invés de você sair dessa esfera aí de perguntas, você vai começar a se responder. Quando isso acontecer comigo, o que que eu faço? Como é que eu falo? Até onde eu vou? Até onde eu permito que o outro vá? Quando é que eu paro? Essas quatro perguntas têm que estar na sua cabeça. O que eu faço, como eu faço, até onde eu vou e onde eu paro. E é o que a gente vai construir hoje aqui. Não com a intenção de controlar ninguém, tá? Mas é para você não sair emocionalmente destruída toda vez que você tiver contato com uma pessoa que talvez drene sua energia. Ou de uma situação que desestabiliza você. Escreve essa frase. Controlar a si mesmo é difícil. Controlar o outro é impossível. Então, não vamos ficar investindo energia em tentar mudar o outro, em tentar aumentar o nível de consciência do outro. Gente, é desgastante demais tentar aumentar o nível de consciência de outra pessoa. Já é um desafio fazer isso com a gente. Imagina você querer dominar o outro tem as histórias dele, as dores dele, as dificuldades dele, os traumas dele, e ele tem o tempo dele de mudar. Você não pode ficar contando que a sua paz vai ficar entregue no tempo do outro querer fazer alguma coisa da vida dele. Então, não dá. Vamos investir energia mudando a única vida que a gente pode mudar, que é a nossa. Os outros acompanham se eles quiserem e até onde eles quiserem, às vezes até onde eles derem conta de fazer. Tá fazendo sentido para vocês? Manda no chat aí para mim que eu quero saber, tá bom? Agora que eu já dei um contexto, que você já entendeu que o problema dos relacionamentos afeta diretamente o seu emagrecimento e que talvez você esteja nessa instabilidade porque você não tem um sistema, eu quero te mostrar o que que é um sistema de relacionamento na prática. Então, pega papel e caneta se você ainda não pegou, porque eu tenho certeza que depois você vai me agradecer. Mas não adianta só anotar, tá? Você tem que fazer. Então, a ideia aqui é apoiar você para que você faça. Manda para mim, tá fazendo sentido para vocês? Beleza. A Thaís colocou sim, em todo sentido. É isso mesmo, Rebeca. Controlar a si mesmo é difícil, controlar o outro é impossível. Então vamos gastar energia, em empreender. Só que não é gastar energia, é investir energia, empreender energia na única vida que a gente pode mudar, que é a nossa. Então, até isso é legal para você saber, poxa, mas eu queria tanto que fulano mudasse também. Talvez a sua mudança abra caminho para a mudança dele, talvez se ele quiser. Tem gente esperando o marido para emagrecer. Eu esperei durante muito tempo. E aí eu achava que o fato dele não me apoiar, ele era responsável pelo fato de eu não ter sucesso naquilo que eu estava querendo.
Mas só quando eu tomei a decisão de eu mudar, foi que ele acompanhou, porque eu fui abrindo o caminho. E aí ele foi vendo que era bom e foi seguindo também. E isso acontece para tudo na vida, viu, gente? Não fique esperando o outro para você mudar a sua vida, não. Faz você. Poxa, mas o outro me atrasa se ele não for. Tá, mas às vezes você tá atrasando você e ele se você não for. Se você for, você abre caminho, tá bom? Então pensa nisso. Pegou papel e caneta? É sério, só faz, depois você vai me agradecer. Primeiro eu quero alinhar com você, tá? O que que é sistema? Você tem clareza? Porque eu tô falando tanto de sistema, sistema, sistema aqui. Você sabe o que que é um sistema? Eu vou explicar, tá? Sistema é algo que você faz. Vou até compartilhar a tela aqui contigo. Mas sistema é algo que você faz repetidamente, de forma sistemática, com estratégia até que você alcance o resultado que você deseja. Então, o que que sistema para relacionamento não é? E eu já quero deixar isso alinhado com você. Quando a gente vai criar aqui o seu sistema de relacionamento, não é com a intenção de que você seja fria, não é você ser grossa, não é você tirar as pessoas da sua vida, não é você se afastar das pessoas. Pronto. Não é você se afastar das pessoas. Tá dando um eco aqui. Pronto. Não é você se afastar das pessoas, não é você mandar todo mundo pro raio que o parto. Sistema de relacionamento é você parar de se perder emocionalmente toda vez que a situação acontece. É você aprender a criar previsibilidade emocional. Quer dizer, você já tem uma noção de como é que aquela pessoa se comporta com você quando acontece determinada situação. Ao invés de você esperar acontecer de novo, para daí você ver o que que você vai fazer, você se antecipa. Você já começa a se acostumar com aquilo que acontece e você decide agir antes, ou você decide antes de agir. Quando você tem um sistema de relacionamento, você vai conseguir responder a essas perguntas aqui, ó. Anota, porque isso vai ser importante para você. Um sistema de relacionamento, deixa eu até aumentar a letra aqui para facilitar para você, ó. Um sistema de relacionamento responde a essas perguntas aqui. O que que eu faço quando isso acontece de novo? Como é que eu respondo? O que eu falo e o que eu não falo? Até onde eu vou? Quando é que eu paro? Se você não tem um sistema, você vai reagir no impulso. Agora, quando você tem sistema, você age com mais consciência. Isso muda tudo. Por quê? Quando você não tem um sistema, cada conversa que você vai ter pode gerar uma guerra emocional. Cada encontro que você tem com alguém vai virar desgaste. Cada conflito vai gerar gatilho. E tudo isso vai fazer a sua emoção dominar o jogo. Agora, com o sistema, você escolhe onde você coloca a sua energia. Porque o sistema não muda o outro, ele vai mudar o seu posicionamento. O sistema vai mudar o seu posicionamento. Como você se comporta diante da situação. Você vai continuar sendo uma pessoa educada, você vai continuar sendo humana, mas você vai deixar de ser reativa. E às vezes o reativo não é jogar na cara do outro o que ele fez. Ser reativo é engolir seco e depois sair para comer alguma coisa, para poder ver se ameniza aquela dor em você. Esse sistema, ele precisa levar em conta, quando é um sistema relacionado para a família, ele precisa levar em conta essas três áreas aqui, ó. A família de origem, pai, mãe e irmãos, casamento ou namoro, relacionamento amoroso que você tem e filhos. Você precisa ter sistema para essas três principais áreas. Quando você consegue aplicar dentro do seu círculo familiar e relacional, que são mais próximos, você consegue replicar isso com mais facilidade quando você está fora de casa, com as pessoas do seu trabalho, com as pessoas da sua religião. Mas se você não der conta de fazer dentro da sua casa, onde você tem mais liberdade, as pessoas te conhecem como você é, dificilmente você vai conseguir tirar essa máscara e aplicar um sistema do lado de fora da sua casa. Essas relações, elas ativam emoções diferentes dentro de você. E aí, quando você se
organiza para isso, você para de se desestabilizar emocionalmente. Você sabia que o que te desorganiza com a sua mãe não é o mesmo que te desorganiza com seu marido? E não é o mesmo que vai te desorganizar com seus filhos? Por isso que você tem que ter um sistema para cada um desses núcleos. Porque a sua visão da maternidade é uma coisa, a sua visão como filha é outra coisa, a sua visão dividindo a vida com alguém é outra. Por isso que tem que ter sistema para cada um, mas calma que a gente vai montar. Eu vou dar alguns exemplos simples aqui, práticos e possíveis para você praticar, tá? E pelo amor de Deus, não é para você achar que você vai virar outra pessoa. É simplesmente para você parar de se perder de você, certo? Vamos entrar no primeiro passo, que é a parte de relacionamentos familiares. Vamos pensar na sua família de origem, pai, mãe e irmãos. Esse é um dos campos que a mulher mais se perde emocionalmente, principalmente quando se trata de relação com mãe. Porque tem mulher que é super adulta, trabalha, cuida da casa, cuida dos filhos, só que quando tá perto da mãe parece que volta a ser menina. Parece que desaprende a fazer as coisas, desaprende a se posicionar. Qual que é o cenário que acontece com algumas mães? Às vezes a mãe vem com uma crítica disfarçada de cuidado. Já aconteceu, talvez, da sua mãe fazer um comentário sobre o seu corpo? Mas fulana, você tá engordando demais. Fulana, não come desse jeito. Não, daqui a pouco você não vai caber na sua roupa. Talvez a sua mãe dê uma opinião não solicitada. Isso acontece muito de a mãe querer opinar no casamento da filha. Dizer como é que tem que ser a relação com o marido, como é que ela tem que falar, como é que ela tem que se comportar. Tem mães que fazem ainda, apesar da mulher ser adulta, ainda faz muita comparação, comparação entre os irmãos, comparação entre outra pessoa da família, entre uma pessoa que ela gosta muito e ela acha que você tem que ser parecida. Tem mãe que quer ainda manter o controle, dizer como as coisas têm que funcionar dentro da casa da filha. Tem mãe que chega na casa da filha e chega mudando as coisas de lugar. Tem mãe que faz comentário que machuca, só que vem embrulhadinho de presente, tipo assim, ó, filha, não, eu tô falando, mas é pro seu bem. Grava essa frase. Alguém te amar não impede essa pessoa de te fazer mal, mesmo que não seja por mal. O problema não é o que a sua mãe fala, porque a sua mãe tem direito de falar o que ela quiser, assim como qualquer outro ser humano. Cada um tem o direito de falar o que quiser. O problema não é o que o outro fala, porque você querer determinar o que o outro fala é você querer controlar o outro. Lembra que a gente combinou que controlar a si mesmo é difícil, controlar o outro é impossível? Você não tem controle sobre o que o outro fala. O problema é o efeito emocional que isso gera em você. O problema é que você deixa isso causar em você. Por isso que o sistema começa quando você para de reagir no automático e começa a se organizar antes da situação acontecer. Então vamos por camada? Vamos pensar sempre, ó, em sistema, que é aquilo que você faz sempre para garantir que você vai conseguir ter um certo resultado. De forma simples, isso é um sistema. São ações que você organiza antecipadamente, variando de acordo com o seu nível de energia para aquele dia, energia física, mental, emocional, para você conseguir lidar com aquilo que aparece, para você não desistir do seu resultado, certo? Vamos pensar num plano A? Vamos pensar na relação quando você encontra com a sua mãe, quando você tá bem, quando você tá estável emocionalmente? Pensa no melhor cenário. Você dormiu bem, você tá centrada, você não tá no seu limite. Aí nesse dia sua mãe fala alguma coisa que, por mais que não seja por mal, te faz mal. Não é que ela está sendo maldosa. Às vezes a intenção dela é demonstrar amor, mas é o jeito que ela dá conta, só que não te faz bem. Só que nesse dia você tá bem, você tá emocionalmente estável. O que que você pode fazer? O seu sistema, o plano A, que é quando você tá super bem, pode ser você ter clareza com firmeza, não atacar. Quer ver alguns exemplos? Vou mostrar aqui para você, ó. Compartilhar a tela. Só confirma para mim se vocês estão conseguindo ver minha tela. Manda aí no chat para mim, se tá dando para ver certinho.
Ó, vamos para exemplos práticos. Esse aqui, ó, tem que ser o plano A. Pensando que você tá super bem emocionalmente, que as coisas estão acontecendo assim, um chuchuzinho. Beleza. Aí se confirmou que dá para ver. Então, ó, vamos pensar no exemplo prático. O que que você pode fazer nesse dia para você conseguir não se desorganizar emocionalmente diante de um comentário de alguém da sua família? Escuta sem se justificar demais. Não fica entrando em discussão. Não tenta convencer o outro. Encerra o assunto com respeito. Como é que você pode fazer isso aqui? Olha, fulano, eu entendo, viu? Mãe, eu entendo sua opinião, mas eu vou fazer diferente. Ponto final. E não explicar por que que você vai fazer. Simplesmente se posicione. Porque é sua mãe, tá tudo bem. Mas você é um ser humano livre, independente e dando certo ou dando errado, quem colhe as consequências é você. Ou pelo menos deveria. Porque se der alguma coisa errada, você não deve chegar para chorar e ligar para sua mãe. Você é uma pessoa adulta. Então, se você vai fazer diferente, assuma que você vai fazer diferente e você vai assumir a responsabilidade disso. Mãe, eu prefiro decidir isso do meu jeito. Ó, eu sei que a senhora se preocupa, tá? Mas para mim já tá resolvido. Ponto final. Aqui você fala com calma, você não fica se explicando demais. Porque explicação excessiva vira convite para invasão. Por isso que você vai fazer isso quando você estiver bem emocionalmente. Mas eu sei que tem dias que você vai estar mais cansada, tem dias que você vai estar fora da sua rotina. Então vamos pensar num dia real? Vamos pensar num dia que você dormiu mal, que a semana apertou, que o emocional está mais frágil. Aí você vai para o plano B. O plano B é você não dá conta, talvez, de fazer o plano A, mas você também não foge da situação. O plano B é uma redução de exposição. Vamos pensar em alguns exemplos práticos para o plano B? Vou compartilhar aqui contigo, ó. Vou colocar aqui, ó. Plano B. Você vai responder menos, você vai mudar de assunto. Você não tá com a energia toda para você dar conta de se posicionar, talvez aquele dia como você gostaria. Você vai encurtar a conversa e você vai se retirar sem justificar demais. Por exemplo, a mãe, agora não é um bom momento para falar disso. Ponto final. Não se explica por que que não é um bom momento. Para você não é um momento legal para falar disso. Mãe, eu prefiro deixar esse assunto para depois. Ó, hoje eu não quero conversar sobre isso. A intenção aqui é você proteger a sua energia. Isso vai ser extremamente mais importante do que você tentar se explicar. Agora, vamos pensar num plano C? Porque sim, a gente tem que ter um plano C. A gente sabe que tem dias que são caóticos, tem dia que você vai estar com a TPM muito severa, você vai olhar para a pessoa, já vai dar vontade de chorar, vai dar vontade de gritar. Esse aqui é extremamente importante, porque vai ter dias que você vai estar emocionalmente muito instável. E não é porque você é fraca, é porque você é um ser humano. Tem dias que qualquer comentário de alguém vira gatilho para te desestabilizar. A intenção do plano C não é você ficar conversando ou você ficar dialogando, é você não se expor. Você tem que preservar o máximo possível a sua energia. Então vamos pensar em alguns exemplos práticos aqui. Ó, silêncio estratégico. Faz menos contato esse dia, fica mais quietinha na sua casa, não receba ninguém. Se a pessoa falar, ai, fulano, olha, não estou bem para receber ninguém hoje. Ponto final, sem ficar se justificando. Não atende ligação, não fica mexendo no WhatsApp, respondendo mensagem. Evita o encontro com a pessoa para aquele momento, para aquele dia. Sai do ambiente se você não estiver bem. Isso aqui não é frieza, não é covardia. Isso aqui é proteção emocional. Porque se você tentar discutir alguma coisa nesses dias, você não vai resolver nada e você ainda vai criar arrependimento depois, certo? Então, o sistema é quando você sabe, quando não entrar em briga ou não entrar em desconforto, que você não vai conseguir sustentar naquele dia. Faz sentido para você? Você percebe que o sistema ele muda conforme a sua energia? Você não vai responder do mesmo jeito todo dia, mas você não vai se perder de você em nenhum desses dias. Relacionamento familiar sem sistema, a gente vira desgaste crônico.
E no final você vai cair de boca em coisas que não vão ajudar na sua saúde, no seu emagrecimento, porque os seus relacionamentos estão te desestabilizando. Relacionamento familiar sem sistema vira desgaste crônico. Agora, quando você tem um sistema, você para de ficar reagindo e você começa a se preservar. Fez sentido para você? Ficou claro a importância de você ter um sistema para a família? Porque aí, com base nisso, agora a gente vai para a parte do casamento, mas eu preciso entender se fez sentido para você. Beleza. Thaís colocou ó, que fez sentido sim. Maravilha. Vocês passam por isso? E aí não precisa expor ninguém, quem é da família que desestabiliza você. Mas você passa por isso? Você sente isso que, cara, às vezes tá pesado, mas e dependendo do seu nível de energia, uma coisa que a pessoa falou naquele dia pra você não doeu nada, ela falou menos do que aquele dia, mas pra você acabou com o mundo, porque o seu nível de energia tá diferente. Então você precisa estar preparada para isso. Plano A, plano B, plano C. Já mapeia aí quem é a pessoa e normalmente o que que acontece e como você pretende se posicionar das próximas vezes para preservar a sua energia, tá? Rebeca fala assim, total sentido, maravilha. Que bom que tá fazendo sentido para vocês. Vamos pensar no casamento agora? A Rebeca até colocou que legal, ó, entender que pôr limites não é egoísmo, liberta totalmente. Não é egoísmo, não é falta de amor. Muito pelo contrário, é sinal que você ama. Porque no fim, quando você fala coisas que você se arrepende depois, isso faz mal pra você e faz mal pra pessoa. Então, no final, você tá também preservando ela. Por se preservar, você tá preservando a outra pessoa. Isso é amor de verdade. Isso é inteligência relacional, tá? E a Thaís até colocou, ó, passo sim e consegui identificar quem me afeta. Perfeito. Ó, eu achava que falar não, colocar limites na minha mãe era falta de respeito. Gente, você é muito honesta. E aí não é só se tratando de mãe, de pai, de família, é sobre ser humano. Porque quando você cresce e vira adulto, são seres humanos lidando com seres humanos, tá? E é claro que você pode ser muito grata a tudo que sua mãe fez, tudo que seu pai fez, a convivência que você teve com seus irmãos, mas você não precisa ficar refém do que a pessoa fala, ou da opinião da pessoa, ou se posicionar diante da pessoa como se fosse falta de respeito. Por quê? Gratidão que gera obrigação não é gratidão, é dívida. Então, quando você se sente grata à pessoa e sente obrigada a aceitar as coisas que vêm dela, você não tem gratidão pela pessoa, você está carregando uma dívida emocional. E dívida emocional é a pior coisa que você pode ter com outro ser humano, porque é impagável. É impagável. Você precisa aprender a se relacionar com a outra pessoa. E de verdade, não é porque a pessoa te ama que ela não vai te fazer mal, mesmo que não seja por mal. Então, como seres humanos adultos, a gente tem que começar a permitir que o outro se responsabilize pelo que sai da boca dele. Ai, mas fulano me trouxe um desconforto. Eu não vou ter falta de respeito de me posicionar. Pera lá. Onde é que começou a falta de respeito? E você percebe que por engolir muita coisa, você começa também a querer engolir comida para ver se desce? Não faz sentido viver assim. E isso é uma das coisas que impacta demais o relacionamento, e até por isso é algo que eu trabalho de forma muito sistemática no programa Mulher Leve, que é o meu programa de acompanhamento individual. Tem mulher que está com problema no casamento e por isso que não consegue destravar o emagrecimento. Tem mulher que tem problema com a mãe. Gente, se vocês tivessem noção do quanto vocês não arrumarem, organizarem as relações com a mãe de vocês, o quanto isso trava a sua vida em todos os sentidos, até financeiramente. A mulher que não consegue se organizar com a mãe, ela não consegue prosperar financeiramente. Às vezes as coisas na sua vida não dão certo porque você não aprendeu a colocar limites claros e ter um vínculo forte com as pessoas. Porque isso é relação saudável. Relação saudável não é você cada um ver para os cantos ou você falar o que você quiser e a pessoa fala o que ela quiser e aí depois. Relação saudável é quando você tem vínculo forte e limite claro. Se você não tem vínculo forte e limite claro, você não tem uma relação saudável. Eu até perguntei para vocês, né?
E aí, como é que são as relações? Você tem, relações saudáveis? Lá no início do nosso encontro, como são as suas relações? Porque talvez você queira ser uma mulher saudável, mas com a relação que não é, ou com relações que não são. Não tem espaço para ser saudável aí. Porque a saúde física é um reflexo da saúde mental e emocional. Às vezes você está querendo ter um corpo maravilhoso, um corpo que te orgulha, mas você está casada com um caco do seu lado. Qualquer coisa que você queira falar da discussão, não tem espaço para emagrecer assim. Não tem espaço. A não ser que você corrija a forma como você vai viver com essa relação. Entende? As relações impactam tudo na sua vida. A sua prosperidade, a sua paz, até a sua relação com Deus. Fica mais leve ou mais pesada dependendo de quem está perto de você e como você lida com essas pessoas. Então pensa nisso, tá bom? No programa individual, que é o programa Mulher Leve, eu trato isso de mulher para mulher, Marisa. Mas eu trato isso individualmente, porque eu sei que não é fácil. Aqui eu tô dando para você uma base. Você pode começar por aí, mas você vai perceber que na hora de aplicar isso no dia a dia é desafiador quando você não tem apoio. Então, procure um apoio, de verdade, porque você pode estar afundando a sua vida por conta das suas relações. Você precisa ter relações fortes. É gostoso estar perto de gente. O ser humano foi criado para estar perto de pessoas, não para substituir por gato, cachorro e planta. Pode ter também, mas você tem que aprender a lidar com gente, porque isso te preenche. Isso faz bem pra gente, mas se você não consegue ter relacionamentos saudáveis, se toda vez você se atropela, você engole, você se encolhe, ou você explode, porque dependendo do nível de energia que você tá, isso que acontece, vai ser insuportável ficar perto de você, vai ser insuportável ser você. E aí, uma hora você vai acabar buscando por outras coisas que te dão prazer. Os excessos. Aí é excesso de tela, é ficar perdendo o maior tempo da sua vida aqui em rede social. É você se distrair. É você se distrair da realidade para não encarar aquilo que você precisa encarar, que é resolver suas relações. É você ir para o excesso de bebida alcoólica ou de comida, que tem gente que acha que comida é menos perigoso que bebida alcoólica. Você acha mesmo menos perigoso? Você já começou a estudar ou ler o impacto que tem o sobrepeso e a obesidade sobre a saúde? Então pensa. Às vezes você está pagando com a sua vida porque você não dá conta de cuidar dos seus relacionamentos. Procure apoio para isso, tá bom? Então vamos voltar aqui. Vamos pensar agora num sistema para o seu casamento? E eu já quero começar sobre o casamento, até quebrando um mito, tá? Na maioria das vezes, gente, o problema no casamento não é falta de amor. Não é falta de amor. Você tem noção, ó, tudo que eu mais tinha por esse homem aqui, a época que a gente namorava. Essa foto aqui já faz 11 anos. Tudo que eu mais tinha por esse homem aqui era amor. Só que a gente tinha muito desconforto. A gente nunca desrespeitou um ao outro, nunca gritou um com o outro, e eu tenho muita paz e muito orgulho de pensar nisso. Mas a gente era muito desalinhado. Era muito negocinho, muita picuinhazinha, muito e era mais de mim do que dele. Ele acabava deixando, se encolhendo para não criar confusão comigo. Só que não é porque eu não amava, não é porque ele não me amava. A maior parte das vezes problema no casamento e que eu fazia isso. Quando eu tinha algum desconforto com ele, eu sentava na porta do armário da cozinha, abria o armário e ia lá, ó, com a colher de Nutella, comendo com biscoito e comendo salgadinho. Eu me afundava de comer. Porque hoje eu tenho essa clareza. Na época eu nem relacionava, eu só sentia que tava tô num desconforto aqui, que eu vou procurar alguma coisa para poder me sentir melhor. E eu ia comer. Hoje, olhando para trás, eu tenho essa clareza, que eram os desgastes no meu relacionamento, os desgastes no meu casamento. E não é porque a gente não se amava, era excesso de expectativa e falha de comunicação.
Tem muita mulher, e isso acontecia comigo, que eu esperava que o meu marido adivinhasse o que eu queria. Eu esperava que ele me ajudasse sem eu ter que pedir. Eu esperava que ele me reconhecesse. Até quando eu fazia uma unha, eu queria que ele elogiasse sem eu falar que eu estava querendo ser elogiada. Eu não comunicava o que eu precisava. Só que eu queria que ele atendesse as minhas expectativas. E isso vai se acumulando. É uma falta de elogio aqui que você espera. É uma falta de ajuda aqui que você fala, gente, a pessoa tem que se mancar. A pessoa tem que se tocar. Não tá vendo que eu tô sobrecarregado, que eu tô com um monte de coisa pra fazer? E tá lá no sofá jogando videogame? Não, porque a pessoa tem que ver. Eu não tenho que falar. Ele também mora aqui. E aí, às vezes, eu tô com vontade de passear, não, mas eu não quero ir. Aí eu tô com vontade de comer alguma coisa X, mas não tem dinheiro. Aí você vai acumulando isso, vai acumulando isso, vai acumulando isso, até que chega uma hora que ou você explode ou você se fecha. Quando você tem um sistema de relacionamento no seu casamento, você consegue responder uma pergunta simples: como é que eu comunico o que eu preciso antes de virar explosão? Sistema de relacionamento tem que dar conta de responder isso. Vamos para camadas? Vamos pensar aí em plano A, plano B e plano C? Lembra que plano A é quando você está bem emocionalmente, você está estável. Aí é o dia de você conversar sem atacar. Isso vai te ajudar. Vamos pensar aqui juntas, ó. Vou compartilhar a tela com você e você vai falando para mim se está fazendo sentido, tá bom? Ó, vamos pensar agora, ó, no casamento. Esse aqui pode ser um plano A, tá? O plano A do casamento, deixa eu fazer assim, é quando você tem clareza e responsabilidade emocional, porque você tá bem. Aí, quais são alguns exemplos práticos? Você fala o que você sente sem acusar a pessoa, você faz um pedido específico. E isso aqui eu até deixei anotadinho para não esquecer de falar para você, ó. Se escuta para saber o que você precisa antes de esperar que o outro dê uma coisa que você nem tem clareza do que você quer. Isso acontecia muito comigo. Às vezes eu nem sabia o que estava me incomodando. E às vezes o que estava me incomodando era ele não me ajudar. Ele não se tocar que ele precisava me ajudar. Aí eu falava, tá, mas o porquê que eu tô incomodada? Aí eu me dava conta, eu me escutava primeiro, e aí eu falava com mais clareza aquilo que eu precisava. Porque o outro não tem obrigação de adivinhar o que você tá precisando. Às vezes, nem você sabe o que você tá precisando, você só sabe que você tá incomodado. E aí, qual que é o problema? Você cobra. Você cobra antes de você até ter clareza daquilo que você quer. E às vezes o outro fica tentando ali te atender. Mas se nem você sabe o que você quer, você não sabe quando você é atendida. Quando você tá num plano A, opa, esse aqui é plano A. Quando você tá no plano A, você evita ironia e evita generalização. Gente, tome muito cuidado com isso. Você sempre faz isso, você nunca faz aquilo. Aplicando de forma prática, como é que você lida quando você está num dia estável, um dia que você está bem emocionalmente? Você conversa, você comunica o que você precisa. Então, ó, amor, quando isso acontece, eu me sinto assim. Não é que o outro faz alguma coisa, não, é sempre sobre você. Amor, o que eu preciso agora é isso. Pra mim, vai fazer diferença se você fizer isso, isso e isso, ou se você fizer assim, assim, assim. A intenção, quando você tá num plano A, não é você ganhar a guerra. Até porque, gente, quem ganha a guerra não é quem dá a última palavra, é quem consegue manter a paz. Então, você não tente vencer discussão. Você conversa para organizar a relação. Esse é o foco. Mas eu sei que isso aqui é o dia ideal, mas tem dias que você vai estar muito cansada. E aí, o que que você vai fazer? Tem dias que você está no limite. Tem mil coisas na sua cabeça, você está com pouca paciência. Se você tentar fazer o que é o do plano A, é receita para briga, porque você não está Se ele der uma contra-resposta, você já está armada. A ideia do plano B é um sistema de pausa estratégica. Vamos pensar em alguns exemplos? Ao invés de você simplesmente falar aquilo que você quer, ó, vamos pensar aqui num plano B.
Você vai segurar a conversa. Até que você se organize emocionalmente e entre num estado emocional que caiba o plano A. Mas você não vai ignorar o que aconteceu, você vai parar para escrever o que você quer falar. Você vai escolher um outro momento e jamais discuta na frente dos seus filhos. Frases que são possíveis. Ó, amor, agora eu não consigo conversar. Mas eu entendo que você quer falar sobre isso. Valida o outro. Pode ser amanhã tal hora? Pronto. Você não invalidou a necessidade do outro, porque o outro também está querendo conversar. Às vezes ele quer falar naquela hora. E você já deixa claro que naquele momento não tem como. Você não tá bem para isso. A gente pode falar sobre isso depois. Amor, eu preciso de um tempo para organizar isso. Isso aqui não é fuga, tá? É maturidade. Maturidade emocional. E vai ter dias que nem isso aqui você vai dar conta. Aí você tem que ir para um plano C. O plano C é aquele plano que de dia caótico mesmo. Às vezes você tá com a TPM forte, você dormiu pouco, tá com a emoção à flor da pele, às vezes você nem sabe por que que você tá se sentindo mal. O sistema aqui não é você tentar conversar. Você vai acabar piorando a situação. Então, qual que tem que ser o seu foco? De forma prática, tá? Vou colocar aqui para você, ó. Um plano C para o seu casamento. Não inicie discussão, não fique respondendo nenhum tipo de provocação. Vai se recolher, se dê a oportunidade de chorar e vai cuidar de você. Às vezes você está precisando é respirar um pouco, caminhar 10 minutinhos, ouvir uma música, ver a natureza, fazer um aterramento, que é você colocar o pé na grama, o pé na areia molhada. Isso aí ajuda a diminuir o nível de seu cortisol. Ó, hoje eu não tô bem para conversar, amor. Eu preciso de silêncio. Às vezes, gente, você só precisa pedir. E, inclusive, pedir colo. No dia que você tá no momento plano C, o outro que mora com você precisa saber do que você precisa. Ele precisa saber. E para isso você precisa se escutar. E entender que você tá num dia de plano C. Peça colo. Sendo muito honesta, qual foi a última vez que você pediu colo pro seu marido? Você tem coragem de chegar nele e falar assim, amor, eu tô precisando de colo. Eu não pedia, eu não tinha coragem, porque eu achava que eu tinha que ser forte, que eu tinha que aguentar. Só que você não tem que aguentar, você tem que ser feliz e ter paz. E é assim, um sistema de casamento que tem a intenção não de resolver tudo na hora, mas evitar ferida desnecessária. Porque quando você conversa no auge da sua emoção, você tudo que você fala vira munição e não solução. Quando você conversa no auge da sua emoção, quando você tenta conversar no auge da sua emoção, tudo que você fala vira munição, não solução. Percebe como um sistema muda conforme o seu estado emocional? Você continua sendo verdadeira, mas você deixa de ser reativa. Quando você tem um casamento sem sistema, vai virar desgaste diário. Agora, quando você tem um sistema, você consegue proteger a relação e proteger a você mesma. Fez sentido para vocês? Manda aí no chat para mim que eu quero saber, tá? Ah, a Rebeca falou, Daniel Vidente. Pois é, menina, e eu era exigente, viu? Desgastei demais minha relação com isso, mas hoje a gente tem o melhor casamento de verdade, que eu nunca consegui imaginar ter. Mas é porque eu aprendi a me escutar. Isso foi o primeiro passo. Isso é muito bom, tá? Vamos pensar agora em sistema com filhos? Quem é mãe aqui? Manda aí pra mim. Vamos pensar em filhos, tá? O que eu já quero alinhar com você. Filho testa limite. Ele não quer testar você, mas ele tá ali para testar limite. Não é porque ele é mal, porque ele é mal criado, porque ele não colabora, porque ele é mal educado. Não, gente, não é porque ele é mal educado. A criança tá tentando aprender sobre o mundo, aprender sobre regras e até aprender o limite, até onde ele pode ir. Então, a intenção não é desgastar você. A criança está tentando entender quem ela é no mundo. E tem muita mãe que tenta criar filhos sem sistema. E aí vive cansada, se sentindo culpada, frustrada. A Lúcia falou que tem três, Rebeca tem também. Rebeca tem o pichototim dela.
Quando você tem sistema junto da criação dos seus filhos, você não tem que ficar se explicando 1000 vezes. Você entende que você não tem que ter paciência infinita, porque você é mãe, mas você continua sendo um ser humano. Só que com o sistema você cria mais consistência e consciência emocional. Então vamos por camadas, tá? Vamos pensar juntos. Um plano A, o dia que você tá bem, que você tá mais centrado. Eu falo assim, o dia que você dormiu bem, talvez não, porque mãe já é luxo, né? Conseguir dormir bem. Mamãe fala isso. Depois que ela virou mãe, mesmo dos filhos já adultos, ainda assim o sono não é o mesmo. Mas um dia que você tá bem, um dia que você tá mais centrado, um dia que você consegue conduzir com mais clareza. Esse dia permite que você tenha um sistema mais previsível. Então, vamos pensar em alguns exemplos aqui, tá? Você pode ter nesse dia, ó, até compartilhar a tela aqui com você para você conseguir anotar se você quiser. Ó, vamos pensar aqui no, num plano A para a criação de filhos, tá? Você pode nesse dia relembrar as regras claras, criar combinados definidos, relembrar consequências já conhecidas, deixar com que sua voz tenha um tom firme, sem gritar. Então, ó, filho, o combinado é esse, lembra? Ó, se você fizer isso, a consequência vai ser essa. Agora não é hora da gente fazer isso. Depois a gente vai conversar. E o depois, gente, para criança é infinito, assim. Tenta deixar um limite de tempo, sabe? Fala, ó, quando o relógio, dependendo da criança, né? Ó, quando o relógio estiver assim, aí a gente vai poder sair. Então mostra para a criança, porque ela não tem noção de tempo e ela vai ficar insistindo com você e talvez isso te desgaste. Filho não vai precisar de discurso longo, ele vai precisar de clareza. Mas tem dias que você vai estar mais cansada e você não vai estar na sua melhor versão. Talvez aquele dia que você já repetiu a mesma coisa 10 vezes, você já perdeu a paciência um pouco. Se você percebeu que você está entrando nesse nível, o seu sistema vai se simplificar. Vamos pensar num exemplo prático? Ó, esse aqui é um bom plano B. Repete o que foi combinado. Então, não é dia de você ficar criando novos combinados ou colocar combinados definidos. É dia de você só relembrar aquilo que você já falou para ele. Não abrir negociação em cima da emoção, reduzir os estímulos e manter o essencial. Então, coisas possíveis. Ó, filho, combinado já foi explicado. Ponto final. Hoje vai ser diferente. Hoje não vai ser diferente. A gente já tinha combinado isso. Olha, a gente vai conversar depois sobre isso. E se afasta. Eu fiz até um curso com a doutora Thelma Abrão falando sobre maternidade. E aí tava falando sobre você sair mesmo do ambiente. Às vezes se trancar no banheiro. E só chorar um pouco, porque às vezes você tá precisando só chorar, porque você tá sobrecarregado, você tá cansado. Se você não se permite sumir um pouco, mesmo que seja durante 5 minutos para se trancar no banheiro, você não vai conseguir ter paz. Ai, Nil, mas é que a criança vem até a porta. Tá bom, deixa ela ir até a porta, mas não abre a porta. Fica lá 5 minutos, vai tomar um banho, pede para o pai ficar olhando um pouco e some dali. Às vezes o que você está precisando é isso. Inclusive, se você não fizer isso num plano B, rapidinho você vira um plano C. Aí você vai para um momento caótico. Não deixa chegar no momento caótico. Tente resolver ainda no plano B. Mas se acontecer o caótico, ainda assim você talvez não esteja totalmente disponível emocionalmente. Reconheça isso. E o plano C é aprender a escolher as suas batalhas. Então, não tente dar conta, tá? Porque mãe exausta não educa. Mãe organizada emocionalmente consegue conduzir bem as coisas. Então vamos pensar, ó, num plano C. Deixa passar o que não é essencial. Só deixa passar. Preserva sua energia, não exige perfeição nem de você nem do seu filho e garante segurança e respeito. Se o seu filho estiver seguro, ele não tá com uma faca na mão, não vai se matar, e você não gritar com ele, o resto pode esperar. Então, ó, agora não, filho. Depois a gente resolve isso. Hoje a mamãe tá cansada. Deixa claro pro seu filho que você é um ser humano, você não precisa ser a super mulher.
Você percebe como isso é importante? Quando você não tem um sistema para criar filhos, você deixa as coisas imprevisíveis e criança não lida bem com imprevisibilidade também. Não é só você. Você não precisa ser rígida, mas a previsibilidade vai trazer segurança para eles e para você. Então, quando você tem um sistema, você para de gritar, você para de se culpar, você para de se desgastar. E agora, quando você pensar em família, casamento e filhos, pensa em organizar isso em sistema. No dia que você estiver bem, no dia que você não estiver tão bem, no dia que estiver caótico. Aí vai ficar mais fácil você entender o impacto disso tudo na sua saúde e no seu emagrecimento. Faz um exercício de consciência, tá? Você percebe que quando você não tem relacionamento saudável e que os seus sistemas nos relacionamentos não estão bons, o desgaste não fica só ali. O desgaste não fica só no relacionamento. Vai pro corpo, vai pra mente e vai pra comida. Você passa o dia inteiro, ó, se segurando, se segurando, se segurando, se controlando, engolindo. Você tenta manter tudo sob controle. A hora que passa o dia e chega a noite, sua energia acabou. E quando sua energia acaba, instintivamente o seu corpo vai pedir comida como uma forma de alívio. Aquela desistência vira descanso. O processo de saúde começa a enfraquecer. E não é porque você não quer ter resultado, é porque você está emocionalmente drenada. Agora, quando você tem um sistema para os seus relacionamentos, você consegue proteger sua energia, reduzir a ansiedade e sustentar sua constância. Quando você organiza como você reage antes da situação acontecer, quando você organiza como você fala, até onde você vai, quando você reconhece os seus limites e respeita isso, você para de viver no modo sobrevivência. E uma mulher que não está em sobrevivência, ela tem mais condições de cuidar melhor do corpo, da alimentação e da própria saúde. O relacionamento organizado sozinho não vai emagrecer, mas vai parar de te atrapalhar e vai sustentar o seu emagrecimento. E isso muda tudo. Ficou claro isso para vocês? Manda aí para mim. Ai, que legal. A Lúcia falou assim: os meus são adultos e mesmo assim eu preciso fazer isso. Rebeca, eu tava sentindo sobrecarregada com a maternidade à beira de um colapso, até que eu entendi que eu precisava de um sistema e agora tá 1000 vezes mais leve. Que delícia, Rebeca. Parabéns, você merece, não pare. Faz todo sentido. Que coisa boa. Então, ó, faz o seguinte: hoje você entendeu que relacionamento não melhora por sorte, ele vai melhorar por sistema. Quando você organiza como você reage, como você se comunica, você aprende a colocar limites, você não fica se perdendo mais emocionalmente. Você para de jogar essa carga emocional por conta dos seus relacionamentos em cima do seu corpo. Essa aula não foi para você sair mudando todo mundo, você entendeu, né? Foi para você parar de se abandonar em cada relação que você tem. E aí, quando você se preserva emocionalmente, fica mais fácil você conseguir sustentar uma boa alimentação, você se movimentar, você ter constância. Do fundo do coração, aplica o que a gente falou aqui. Tem ouro nessa aula. Se você aplicar, você vai conseguir ter resultado. Entender é só a primeira parte. Que bom que você está aqui, que bom que você entendeu, que bom que fez sentido para você. Mas você precisa aplicar e sustentar essa aplicação nos dias bons e nos dias desafiadores. Fazer isso no dia a dia, eu sei, é complicado, porque a gente entende com a cabeça, mas na hora de fazer, a mulher trava. Então, isso explica por que que é tão importante você ter um acompanhamento individual. E é isso que eu faço com as mulheres que eu mentoro individualmente lá no programa Mulher Leve. As mulheres que querem avançar mais, que querem melhorar como pessoa, elas escolhem alguém para mentorar elas. Eu faço isso, eu invisto em mentores, alguém que facilite o caminho para mim. Não vai fazer por mim, mas pode tornar o caminho mais leve. Então faça isso também. Ter alguém que não só te ensina, mas que te acompanha para garantir que o processo vai ser leve para você. E até se você quiser entender como é que funciona esse acompanhamento, me chama no direct. Se o que você escutou aqui te ajudou, fez sentido para você, eu vou deixar um incentivo do fundo do coração. Se inscreve lá na imersão do Causa Leveza, vai ser nesse final de semana. O link vai estar na bio do Instagram.
E aí você vai conseguir ter os primeiros passos para você conseguir fazer com que não só o emagrecimento, mas a vida seja mais leve. Porque antes de você ser uma mulher magra, você precisa ser uma mulher leve. E isso é importante no seu processo, tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar sobre dois pilares que também sustentam o ser humano: dinheiro e espiritualidade. Você sabia que dá para criar sistema financeiro de forma simples? Você parar de viver no aperto emocional, no aperto financeiro? E a espiritualidade também, quando ela vira sistema, ela consegue sustentar você nos dias bons, mas principalmente nos dias mais desafiadores. Combinado? Te vejo na próxima aula, foi muito bom. Que legal, ó. Tem uma filha que vai se casar e joga todas as ansiedades dela em cima de mim, fico preocupada. Ou procurando soluções para a ansiedade dela. Eu vou colocar limite, vou aplicar o sistema com ela. Que delícia, Cláudia. Parabéns, faça isso, tá? Inclusive, manda o link da aula para ela. Porque, gente, isso aqui é uma construção que a gente trouxe que vai ajudar todo ser humano. E do fundo do coração, quando você consegue facilitar para que o outro se melhore, você também facilita a relação de vocês. Então, manda essa aula para as pessoas que você ama, manda esse conteúdo. Se de alguma forma te ajudou, ajudou a organizar e estabelecer os seus relacionamentos, vai ser muito bom para que você consiga também ter uma vida mais leve e facilitar a vida das pessoas que estão perto de você, tá bom? Um beijo, fiquem com Jeová Deus, que Ele abençoe a vida de vocês. Obrigada, meu amigo, que legal. Aula bem prática. E na próxima semana eu vou falar de dinheiro e espiritualidade. Vai ser muito bom pra gente aqui, tá bom? Beijo, tchau!